Olá, só uma confirmação. Eu acho que agora nós estamos. Isso, porque está assim, on Facebook. Né? Eu acho que estamos online no Facebook. Sim, estamos ao vivo. Ok, Sara. Bom dia a todos, bom dia a todas. Nós estamos aqui no evento Vozes Transnacionais contra o Racismo Sistêmico, né, que é promovido pela QR. E a revista África e Africanidades foi convidada para participar desses encontros, né, que é uma série de encontros sobre essa questão do racismo sistêmico, e nós fomos convidados a participar para as atividades em língua portuguesa. Nosso encontro de hoje, nós vamos ter a escritora, né, historiadora, Elaine Marcelina, que é do Rio de Janeiro. Ela possui 6 livros publicados entre literatura infantil e infanto-juvenil. Participou de várias antologias, entre elas Cadernos Negros. É ativista do movimento negro unificado, do movimento de mulheres negras. Nós vamos conversar com ela hoje um pouco. Estamos também com Rose Brasil, né, que é diretora, roteirista do curta Procura-se Mulheres, né, que é um curta que entre 2019 e 2020 recebeu 2 premiações em território brasileiro, né? Ela também é produtora cultural. Então sejam bem-vindas. Obrigada. Rose, eu não estou conseguindo visualizar você aqui na tela, mas eu acredito que você esteja aqui. Sim. Vou começar então com você, Elaine Marcelina. Como escritora, né, afro-brasileira, escritora de literatura negra, como que você visualiza essa questão da produção feminina negra no Brasil? Bom dia a todas, todos e todes. Muito obrigada, Nájila, muito obrigada a esse evento do QR, né? Um evento transnacional, e pelo convite. A questão da produção das mulheres negras, né, no Brasil, nós vivemos hoje um resquício de mais de 300 anos de escravidão, onde quem sempre escreveu foi a elite brasileira e uma elite branca. Então, quando nós, negros, e principalmente mulheres, estamos escrevendo, isso afronta, né? Como diz a Conceição Evaristo, a gente tira o sono dos donos da Casa Grande com a nossa escrita. E isso é uma forma de resistência, na minha opinião. Eu tenho 9 livros publicados e dificilmente os meus livros estão na primeira prateleira das livrarias. O primeiro foi Mulheres Incríveis, baseado, quando eu falava da questão do feminismo no Brasil, a atuação social e política das mulheres de 75 a 85. No meu TCC de graduação de História, utilizei a metodologia de história oral e daí nasce o convite para o livro falando sobre mulheres. E aí coletei depoimentos de diversas mulheres, donas de casa, alunas minhas, 2 ialorixás, dentre elas Mãe Beata, Zezé Mota, e de todas essas mulheres o discurso era o mesmo. Por mais que a gente chegue a um espaço de poder, digamos. Eu sou professora, sou mestre em História, cursei 2 anos de doutorado em Educação na UERJ,
mas ainda assim sou vista como uma escritora periférica, porque moro na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Eu não tenho problema com essa questão da minha literatura ser periférica. A questão do racismo sistêmico, estrutural nesse país é o seguinte: Carolina Maria de Jesus, uma das escritoras que escreveu, uma das maiores escritoras que escreveu em todos os idiomas, era contemporânea de Clarice Lispector. Quando, em todas as escolas brasileiras, você pergunta às crianças e elas conhecem Clarice Lispector, já ouviram falar. Mas eu tenho alunos meus na pós-graduação que ainda não ouviram falar de Carolina Maria de Jesus, que no mês passado, o primeiro livro dela, Quarto de Despejo, fez 60 anos. Esse é o racismo. É esse sistema que a gente tem que quebrar com as nossas escritas, né? Então, eu escrevo há 12 anos, adoro o termo cunhado pela Conceição Evaristo, que é escrevivência, porque a gente está escrevendo das nossas memórias. O povo negro, ele é África, né? A gente está em diáspora. O povo negro, ele é oralidade pura. E essa oralidade, hoje, ela está sistematizada em livros, em filmes, como é o caso da Rosi, em diversidade de situações. Filha, vê aqui para mim a minha bateria. Só um minutinho, gente. A minha bateria está querendo. E aí, essa questão da mulher negra, a mulher no Brasil e a mulher negra já teve todas as dificuldades, né? Vista, posta. Minha mãe foi doméstica a vida inteira. E aí, como eu ganhei o meu primeiro livro na escola. Então, aos 10 anos, eu não estava lendo Machado de Assis. Mas aquela elite branca, os cânones, que sempre escreveram, aos 10 anos estavam lendo Machado de Assis. Hoje, aqui nessa minha estante, eu tenho a coleção do Machado. E hoje eu posso comprar. Mas aos 10 anos eu estava olhando os meus irmãos para minha mãe trabalhar. Então, eu fui me perceber escritora com 30 anos de idade, porque a gente vive num país onde se diz assim, o Brasil é um país de não leitor. Como é que alguma criança vai se perceber escritora? Principalmente uma criança negra. E aí existe o lugar da mulher negra, né? Quando a gente fala desse lugar de fala, ainda querem nos colocar naquele lugar que é o gueto. Então, se eu estou naquele lugar, eu não posso escrever. Mas existem várias pessoas escrevendo e narrando as nossas histórias. E agora nós estamos narrando e escrevendo as nossas histórias. E aí, como a Nájila falou, de 2016 para cá, eu escrevo literatura infantil. E a minha última, em 2019, eu lancei a série da Marcelina, uma ousadia mesmo, porque o Maurício de Souza lançou uma série com o nome da filha dele. Marcelina é meu sobrenome. E aí é uma personagem negra baseada na minha história de vida. Isso é uma ousadia para uma mulher negra que está escrevendo simplesmente há 12 anos. Mas é dessa ousadia que nós vamos avançar e persistir, né, contra o que está posto. Não existe, no Brasil, existe uma maneira de dizer que não tem racismo. Existe um racismo velado, e com o governo que nós temos hoje, esse racismo está aberto, ele está posto, não tem mais como se dizer e nem como encobrir esse racismo. Seja na escrita, a Conceição Evaristo ganhou vários prêmios, prêmio Jabuti, e ela teve que fazer uma campanha para entrar na Academia Brasileira de Letras. Não havia essa necessidade, já era normal que houvesse a inscrição dela. E assim como ela, existem outras escritoras negras. Eu dou aula de escrita criativa e tem muitas mulheres negras da periferia escrevendo, e escrevendo muito bem. E aí eu quero que essas mulheres publiquem.
para que as casas grandes dos tempos modernos percebam que a gente não tem mais senzala, a gente tem aquilombamento, a gente tem quilombos, quilombos que estão fortalecendo a nossa escrita e esse sistema opressor, genocida, racista e tudo que acontece mais. Eu não sei se eu posso me alongar, porque o tempo é curto. Se tiver mais alguma pergunta, Nájila, que eu possa Eu, direcionar aí. eu vou conversar um pouco com a Rose e depois a gente volta. Olá, Rose. É um prazer estar aqui com você. E eu gostaria de saber um pouco mais, né? Eu já dei uma olhada, eu já conheci, mas quem nos assiste, né? O que é esse projeto de Procura-se Mulheres? Né? É um nome provocativo, né? Da onde surge a ideia desse curta? Tá. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que está vendo. Procuram, então, a gente começa pelo Procuram-se Mulheres, né? Uma das coisas fundamentais e de extrema importância que muito me orgulha é que o Procuram-se Mulheres, ele é um filme que nasce de uma oficina social, para o bem e para o mal, né? A princípio só para o bem, foi um edital, uma oficina, numa instalação improvisada, que foi a quadra da Portela, que não tem um espaço adequado para aula de cine e vídeo, né, de audiovisual, mas as aulas aconteceram. As aulas eram de 7, se não me engano, eram de 7 às 9 ou de 7 às 10, mas a gente nunca saiu dessa aula antes de 11 horas da noite. Foi um edital focado, direcionado para ensinar audiovisual para pessoas da Zona Norte, do entorno da quadra da Portela. Eu não sou tão do entorno da quadra da Portela, porque eu moro no limite, eu já moro na Zona Oeste, mas eu tenho uma relação realmente de afeto, de trabalho com a Portela, frequento a Portela há muito tempo, então eu pude me inscrever. Então foi assim, vou contar desde o início. A filha do Paulinho da Viola produziu um show na quadra da Portela, sob a chancela portelense, que é A Noite Veste Azul. Foi um show com a Marisa Monte, o Paulinho da Viola, e a bilheteria desse show financiou a oficina, tá? E aí ela fez um edital, teve um edital, e eu concorri ao edital, tá? E aí o que acontece? O meu argumento, a gente tinha que no edital apresentar um argumento, porque seria concorrente, seria assim, todos os argumentos eles seriam votados, porque 3 poderiam ser produzidos. Então, a gente tinha 30 alunos, a gente tinha 30 alunos, 30 argumentos competindo entre si para ver quem seria produzido. Quem fez a seleção foram os próprios alunos. Nós avaliamos o argumento um dos outros. Ok. Desses 30 alunos, somente 9 eram mulheres. Eu estou dizendo que foi um curso gratuito, né? Uma oportunidade gratuita, na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro de Madureira, que é um bairro bastante, né? Não é um bairro destacado, não é um bairro distante, é um bairro que talvez seja o bairro que mais tenha transporte no Brasil, né? Porque Madureira tem o trem, tem a estação do metrô que é do ladinho ali do Irajá, né? Tem milhares de ônibus, enfim. Mas eram 30 alunos, somente 9 mulheres. Ok. Perceberam, né? E aí o filme, com relação ao filme, eu queria falar da invisibilidade da mulher que sustenta não só o samba, mas que, na minha opinião, sustenta toda a sociedade. Eu tinha 2 temas para colocar para tentar fazer esse filme, porque quando eu comecei a fazer o curso, que foi de 4 meses,
Eu não sabia que eu conseguiria fazer o filme, né? Mas eu tinha dois temas. Um era apartheid brasileiro, porque eu não entendo a situação brasileira como racismo pura e simplesmente. É um apartheid estrutural, engendrado milimetricamente, detalhadamente, com o objetivo de genocídio, de alijamento da população negra e principalmente para manter a estrutura que mantenha a população negra longe de qualquer recurso de vida decente, de dignidade, de sair da escravidão, de vencer a diáspora. É tudo feito para nos manter ali, na senzala. Né? Dia 12, feriado, eu rodando aí a internet, eu achei a história da Laudelina. Laudelina foi a mulher que fundou o primeiro sindicato de empregada doméstica no Brasil, e ela nasceu 20 anos depois da abolição da escravatura, e a família dela ainda vivia em condições de escravidão, porque, inclusive, nessa época, 20 anos depois da abolição da escravatura do Brasil, os empregados usavam o sobrenome do patrão, querendo dizer com isso que eles eram propriedades. Né? Então, eu tenho essa minha visão, que se nos Estados Unidos, na África do Sul, o apartheid era uma coisa que, dentro de toda a patologia do racismo e do preconceito, ter esse apartheid em aberto, você fica aqui, é muito mais saudável do que o apartheid hipócrita que é fabricado no Brasil. Brasil, o país da hipocrisia, porque no Brasil dizem que não tem racismo, mas tem racismo. A prostituição é proibida, mas quem é presa é a prostituta. E, na verdade, o que é proibido realmente é pagar pelo sexo. Né? Tudo no Brasil é completamente hipócrita, tudo acontece desde que sejam por debaixo dos panos. Né? Então, assim, eu tinha esse argumento sobre o apartheid e tinha um argumento que chamava-se, a princípio, Miwá. Miwá, que quer dizer senhora, mãe. Por quê? Na minha visão, o que eu queria mostrar para as pessoas, através de um filme, de um audiovisual, é que tudo que sustenta estruturas gigantescas está oculto, não está. Você não vê o alicerce de uma casa, você não vê as estruturas, os vergalhões de nenhuma construção. E a mulher, ela vem. A mulher. Gente, só um minutinho aqui, que a minha gata quer comigo. A mulher, ela vem sustentando tantas e tantas coisas na nossa sociedade, no mundo todo, inclusive, que e ela não é vista e faz parte desse projeto genocida, desse projeto misógino também, mantê-las escondidas. Por quê? A princípio, a maioria no Brasil nós somos a maioria somos pretos ou pardos, né? Se a gente toma o poder, a gente vai ter a elite vai ter um problema muito sério. Nós, mulheres, somos a maioria. A gente sustenta com o nosso trabalho, seja no lar. Mas por que soltar ela lá? É isso? Oi? Oi. Posso continuar? Pode. Continua. Então, nós, como mulheres, como maioria da população nacional, quem sabe até mundial, tem o trabalho doméstico que foi jogado para fora das casas, né? A limpeza, tudo que se faz numa casa também é tido como trabalho fora das casas, né? E, no entanto, na entrevista dessa moça, da Laudelina, ela fala que a empregada doméstica é uma coisa muito complicada, porque de mensurar
de remunerar, porque ela faz tudo. Ela lava, ela passa, ela cozinha, ela serve de psicóloga, ela dá o ombro para as pessoas chorarem, ela dá conselho. Mas as pessoas não veem isso como uma coisa profissão. Profissão é quem estudou, fez faculdade e tem um canudo, né? Agora, qual é a intenção disso? É manter a empregada doméstica ali, do jeito que ela está, ganhando pouco ou nada, porque no dia que as mulheres decidirem cobrar, entenderem que o que elas fazem é trabalho, e é o trabalho primordial no mundo, o mundo vai ter muito que se explicar com as mulheres, né? Então, assim, eu parti do princípio que procuram ser mulheres, não eram, na época não eram procuram ser mulheres, era Mil-A, para falar daquilo que sustenta, mas não se vê, né? Está escondido, mas sem aquilo desaba tudo. E aí eu queria falar da invisibilidade da mulher no samba, né? Porque a gente tem no samba centenas, talvez milhares de mulheres super competentes que fazem um trabalho maravilhoso, que cantam bem, que tocam bem, que compõem bem. E elas, não importa o quão maravilhoso seja o trabalho delas, elas não chegam lá. Então, no filme, eu reuni mulheres de todas as faixas etárias, de toda a palheta de cores, para não ter problema com esse povo, que em funções diferentes dentro do samba. Então, eu tenho uma presidente de escola de samba campeã, que inclusive não é preta, mas tem de falar que ela não é preta, ela bate na gente, né? Eu tenho uma menina de 19 anos que é percussionista em várias baterias de escola de samba do Rio de Janeiro. Tenho uma percussionista que ela é percussionista profissional de acompanhar, de estúdio, né? Como a gente fala, porque a percussionista do carnaval não é a mesma percussionista profissional do ano todo, porque as escolas de samba não pagam, não remuneram os componentes da bateria, e a pessoa que vive de tocar o seu instrumento, ela precisa receber. Então, na escola de samba que passa 3 meses ensaiando, mais o dia do desfile, você ficar ali presente ensaiando, sem receber, realmente é um problema, né? Então, a ideia do Procuram Ser Mulheres era mostrar, não é dar visibilidade às meninas, às pessoas que participaram do filme, é dar visibilidade ao povo, ao mundo, de que a gente tem talento desperdiçado, assim, indo para o ralo, aos montes, aqui no Rio de Janeiro. Essa, a princípio. E aí o nome, a provocação, foi meio sem querer, porque o professor, né, na época da oficina, ele sugeriu que o filme retratasse mulheres anônimas. E como eu não ia saber que como a mulher anônima desempenha algum trabalho no samba, eu coloquei um anúncio na minha rede social dizendo: procuro mulher ligada ao samba, carioca, do Rio de Janeiro, que a gente ia filmar aqui no Rio de Janeiro, né? E como eu sou sapatão, né? Ficou engraçado eu botar esse anúncio na minha rede social: procuram-se mulher, procuro mulher e tal. Elas responderam, eu fiz a seleção, foram 82 mulheres que responderam. Eu pedi para elas mandarem os trabalhos, eu fiz a seleção sozinha, a seleção de elenco, no caso, né? E já apresentei lá para a turma tudo pronto do que eu queria fazer, né? E aí um amigo pegou e disse que o nome deveria ser Procuram-se Mulheres, para fazer meio que um trocadilho, uma brincadeira, uma coisa assim, sabe? Aí eu falei para ele: pô, sapatão, com o filme Procuram-se Mulheres, isso não vai dar certo, vão me processar por propaganda enganosa. Mas fizemos, né? E aí esse foi o nome do filme. Como você falou, ele ganhou o CinePE, que é o terceiro maior festival e mais importante do Brasil, né? A gente tem aí. Você esperava, Rose? Menina, claro que não. Quando eu fui, olha só, primeiro eu tive que fazer uma preparação vocal, um workshop para vencer a timidez, porque o André falou para mim, o André, o professor, né, da oficina, ele falou para mim que era muita gente, que eram umas 2.000 pessoas, e eu naquela ocasião, isso que eu estou fazendo aqui é impensável.
Mais de um, para mim, já era reunião e eu tinha medo de falar, eu não sabia falar, e realmente eu procurei uma pessoa, a Lediane, que me ajudou muito nesse processo de ir lá, botar a cara e defender o filme, né? Então, eu não esperava, claro que não, porque é um filme de uma oficina, gente. Eu pego um trem em Madureira e vou parar num avião em Recife, né? Então, de repente, eu tenho uma plateia de 2.000 pessoas para eu falar, mas eu falei bacana. Claro, falei contra o governo Bolsonaro, que está sufocando, asfixiando. Nunca na história desse país deram tanto gás ao genocídio. Porque, gente, quando a gente fala genocídio negro, tem que entender o seguinte: não é só o genocídio negro, não é só matar, é matar todas as nossas formas de respiro. O genocídio praticado no Brasil é uma coisa tão cruel, mas tão cruel, que impede as mulheres pretas de terem, por exemplo, um parto sem dor, né? Submetem as mulheres às dores do parto, é, submetem as mulheres à ausência de creche para os filhos, e elas têm que trabalhar, elas não têm com quem deixar os filhos. Aí os filhos ficam na rua, aí a PM atira nesses filhos, né? Tem o genocídio do nosso sonho, do nosso ideal de vida, do nosso desejo de realização. Esse, eu sou um exemplo, a Marcelina é outro. Eu nunca na minha vida sonhei em fazer um filme, porque filme é coisa de rico, porque filme é caro, equipamento é caro, e porque o ambiente do audiovisual é uma panela restrita, limitada, que olham para a gente com cara de nojo. Vai entrar aqui para quê? O que esse favelado tem a dizer? Imagina uma pessoa, um favelado fazendo um filme, vai falar o quê? Vai falar como? Entendeu? Então, essa coisa da manipulação da nossa história. Quantos filmes você vê aí que o pobre ele aparece como aquele bandido ou ladrão em potencial? Em algum momento, esse cara não vai aguentar o peso da pobreza e ele vai fazer uma besteira. Seja a maneira como a elite, como muita gente que vem fazendo cinema, viu o pobre até aqui e falava da gente, né? Sabendo que é pesado, a miséria é pesada, mas atribuindo. Literatura, né? Oi? Isso se repete na literatura. Sim, cara, a literatura veio primeiro, inclusive, né? Eu acho a literatura, eu escrevo também, né? Mas a minha paixão realmente é cinema. Mas assim, a literatura, o barato da literatura é que no cinema, primeiro você não faz cinema sozinho, né? Você precisa, nem eu que sou muito multimídia, que mexo com tudo, sou abelhuda, não dá para fazer um filme sozinho. Você dirigir, você pilotar, você produzir e tal, né? A literatura, eu acho que é aquela única coisa, aquela única arte no mundo que se impõe, que dissemina ideias sem nada. Porque se você não tiver um papel, uma caneta para escrever, você conta a história, né? E se você for mudo, você faz gestos. E se você não tiver as mãos, você transmite com os olhos. Né? Tudo isso, eu considero tudo isso literatura. E você consegue fazer, a base da literatura é o diálogo, é o encontro, né? De você com a pessoa que está ali, o interlocutor, né? E você consegue fazer sozinha e mudar o mundo. O filme já é mais complicado, é uma coisa mais moderna, né? A sétima arte. Então, você precisa de câmera, você precisa de uma porção de coisas, de vários recursos, inclusive a técnica também, que a gente tem que procurar se preparar para poder fazer. Está simplificando, porque hoje a gente consegue fazer um filme de qualidade com celular. Dá para fazer, tem celular com 4K. Né? Tem câmeras profissionais que não são de 4K, não são 4K, mas tem celular filmando em 4K. Então, isso melhora bastante. Né? Diga. Eu gostaria que tanto você quanto Marcelina falassem também, já que nós estamos falando, né, de literatura, de mulheres, da questão do samba, que vocês falassem, as duas, um pouco sobre a questão, como que a mulher ela aparece nesse mundo do samba. Sabe como que são essas letras e como isso vem mudando, né? Nós temos um movimento forte aí, né, do samba produzido por mulheres. Eu gostaria que vocês duas falassem sobre Quer isso. falar agora, Marcelina? Eu vou Quer começar? deixar
Não, eu quero deixar a Rosi iniciar, porque ela é do samba, ela é compositora. A Rosi se esconde, ela é escritora maravilhosa. E eu vou falar depois porque eu uso samba na minha sala de aula e principalmente samba de mulheres, é, a questão da Leci Brandão e tal, mas eu acho que a Rosi dá um pontapé inicial melhor do que eu nessa questão. Aí depois eu entro. Fala aí, Rosi. Tá. Então, pelo samba, tá. Primeira galera do mimimi que está me escutando aí, quem está me vendo aí, sim, isso acontece em todas as vertentes musicais, isso acontece em todos os espaços, mas a gente está falando de um espaço específico aqui no momento, né? Porque as pessoas sempre vêm. É engraçado hoje em dia quando você coloca um tema polêmico ou mesmo espinhoso. Quer ver um exemplo rapidinho? A moça postou assim, que no feriado teve um evento em Paquetá que levaram um monte de crianças. E a companhia responsável a CCR, a outra companhia genocida assassina, que qualquer dia vai morrer gente aberta naquilo ali, a CCR não colocou barcas para retirar todos os visitantes de Paquetá. Para quem não sabe, Paquetá é um bairro do Rio de Janeiro, que é uma ilha que só tem acesso por barco. Então, a menina postou denunciando, comentando que pessoas não puderam voltar para casa porque não tinha barca, né? E aí vem uma pessoa e coloca assim: ah, mas também não podia, né, na pandemia, levar tanta criança para Paquetá. Gente, pelo amor de Deus, né? É o contexto que a gente está vivendo, né? Para proteger um ponto de vista, você protegendo um ponto de vista, você desanca com uma luta, com uma coisa que está acontecendo agora e tal. Enfim, a gente está vivendo muito isso. Então, o pessoal costuma dizer, mas não é só no samba, não, claro que não é. A mulher esculachada, subalternizada, xingada, assassinada, morta, espancada, ridicularizada em todos os estilos musicais, em todos os idiomas, em todos os países, em todos os planetas. Combinamos isso, vamos falar. O samba, na verdade, assim, se você parar para pensar da mulher na África, ela é meio que uma figura. Não, ela é meio que não, ela é uma figura sagrada, né? Então, jamais o africano chegando aqui, ele ia disseminar a imagem das mulheres que nós temos até o dia de hoje, inclusive no samba, né? A questão da sensualização, a questão da mulata bunduda, a questão como fala, da objetificação da mulher, né? Então, a gente já vê que isso aí é um valor eurocêntrico que derrubou os valores primordiais africanos e originários, né? E ainda bota a culpa na gente, mas sigamos, né? Então, hoje, na música, quer dizer, hoje, como a mulher vem vivendo esse histórico de subalternização, ridicularização, e não sei mais o que a gente fala, e a humanidade vai seguindo, e a gente sabe que cultura ela é uma coisa viva, infelizmente. Tanto tem a cultura na parte das artes, como tem a cultura no modo de vida, que ambos são coisas vivas, que se renovam todo dia, muitas vezes até para o pior do que para o melhor, né? Então, os sambas do passado, que contam a história das mulheres, tem alguns deles até que eu acho que nem é tão machista. Na minha opinião, é um retrato de uma sociedade machista, sim. Mas se a gente parar para pensar, nós mulheres fazendo músicas, podemos colocar o homem no mesmo patamar. Não vale nada, você não vale nada, não dá conta, e não, né? Então, eu acho que quando é uma relação íntima, sentimental, gente, é porque as pessoas que escrevem, as pessoas que compõem,
elas botam para fora, né, sentimentos, vísceras, coisas íntimas, né? E você sabe que entre quatro paredes, né, acontecem muitas coisas. E numa briga acontecem muitas coisas, né? Mas se a mulher tivesse pelo menos uma igualdade, eu acho que ela estaria detonando o homem meio que da mesma forma, né? Mas, enfim, então a gente foi, sim, mal falado em alguns sambas, porque espelho reflexo de uma sociedade machista, aonde nós dávamos à luz e criávamos homens machistas, e onde muitas mulheres, ao meu ver, são muito mais machistas do que os homens que ela foi no mundo, e elas ensinam a ser machistas. Que alguns homens, em algum momento, têm alguma coisa de piedade. A mulher para com a outra é muito impiedosa, eu acho. Né? Então, tá, e o tempo passou, a pretaiada começou a poder ocupar os espaços universitários, que é maravilhoso, né? A pretaiada jovem, né, começou a frequentar e começou realmente a ter acesso ao que faz com que o mundo seja o mundo que é. A gente não tem acesso à informação. Quer dizer, a gente tem acesso às notícias, mas a gente não tem acesso, a gente não se informa com essas notícias. Né? Então, quando um preto, quando um pobre consegue chegar numa faculdade, a faculdade, para essa pessoa, tem um sentido, uma representação, uma ressignificância muito maior do que para qualquer rico, qualquer branco, qualquer um, que a faculdade é um caminho natural de quem está estudando. Né? Porque o que acontece? A gente aprende a fazer porque a gente tem dentro da gente o que todo mundo, todo ser humano tem: os dons, os talentos, o jeitinho para fazer uma coisa, habilidades, digamos assim. A gente já nasce. E quando a gente não encontra estímulo para aquela nossa habilidade, a escassez, a carência, a falta de estímulo passa a ser o estímulo, né? Então, eu lembro como se fosse hoje, quando eu caí numa faculdade, que eu comecei a ver o tipo de discussão que acontecia ali dentro, em humanas, claro, né? É, que eu nunca tinha parado para pensar. Na minha casa, ninguém falava sobre ser preta, sobre ser mulher. Na minha casa, a gente, mulher, éramos 3 meninas, 3 meninos. A gente lavava, passava, cozinhava, fazia todo o serviço doméstico, lavava a roupa dos irmãos que ficavam na rua soltando pipa, jogando bola. Chegavam em casa para comer, dormir e sair de novo. E isso parecia natural. Eu era revoltada porque eu não gostava de lavar nem a minha roupa, então a do meu irmão eu não lavava mesmo. Eu era rebelde, eu era um ponto fora da curva, eu era uma pessoa horrorosa, eu não ia ter jeito na vida, eu não ia poder casar e cuidar dos meus filhos. Tudo porque eu me recusava a lavar a roupa dos meus irmãos, porque eu não queria lavar nem a minha. Por mim, eu queria ter a mãe a vida toda para lavar a minha roupa, entendeu? Enfim. E quando eu chego na faculdade, eu encontro uma discussão de igualdade de gênero. Isso lá nos anos 80, tá? Que eu fiz faculdade, foi a época, né? Então, eu encontro uma discussão. Então, a faculdade, ela tem aquela frase do Einstein, né, que fala que que depois que uma cabeça se expande, ela nunca mais volta para o mesmo tamanho. Depois que a inteligência, o pensamento se expande, ele não volta, ele não encolhe, mas ele não volta para o mesmo tamanho. Então, você imagina o que é isso de preto estar numa faculdade e descobrir que ele foi bucha a vida toda, né? Então, assim, o pessoal do samba não tinha esse acesso que a gente está tendo hoje à faculdade, à cultura. Então, eu entendo algumas coisas que se relatam. Eu não gosto, sou contra os exageros, mas algumas coisas eu até entendo. Aí, hoje, o que acontece? A mulher, ela não consegue sozinha. Eu fico muito feliz quando eu encontro mulheres que jogam a toalha no sentido de desistirem de fazer qualquer coisa sozinhas, porque sozinha não vai rolar. Então, você vê agora, são vários segmentos, vários bondes, né? Só de mulheres. Né? Os festivais de cinema só para mulheres, ou para diretoras, ou com temáticas focando nas mulheres. As rodas de samba cariocas, que só com mulheres, né?
sei lá, tem tudo aí só para mulher, várias coisas só para mulheres, né? Por quê? Mas, na verdade, por quê? Porque você vai sozinha, tudo que tem no mundo, tudo que tem no Brasil, no samba principalmente, que é o nosso papo aqui, está sob o domínio do homem. Você vai sozinha, você vai encarar o cara, que ele pode te chamar para um teste do sofá, ele pode te ridicularizar porque você está gorda, ele pode te botar na praça porque você disse não para ele, ele vai dizer que te comeu sim, entendeu? Rosi, Então, desculpa te cortar. Não é te cortando, mas a sua fala me trouxe 3 pontos importantes aí da questão da mulher no samba. E não sei, o tempo é curto aqui, eu não sei se teria como eu entrar, dividir a bola aí com você. O que você Eu acho acha? que você pode dividir a bola e aí, logo em seguida, a gente abre para o pessoal fazer as perguntas. Né? E aí seria interessante as pessoas abrirem as câmeras para a gente conseguir visualizar, para a gente conseguir ter um bate-papo. Entendeu, Rosi? Não para te cortar, mas você trouxe questões para eu mas debater. eu vim ao mundo para isso mesmo, para questionar e para incomodar. Não, a bola dividida é assim, Não, mas é nós isso vamos... mesmo, vai, vai. Isso. Então, vamos lá. Várias questões. Eu já até conversei isso com a Rosi em conversas nossas em questão da mulher no samba. Uma delas, quem traz o samba é uma herança africana, essa musicalidade da herança africana. E no Rio de Janeiro específico, na década de 20, quem traz é a Tia Ciata. Os grandes sambas são feitos na casa de Tia Ciata. E aí a gente ainda precisa estar falando e discutindo na academia, como o Rosi falou, sobre a Tia Ciata, e existe esse apagamento da importância da história de Tia Ciata. E aí tem pesquisas, as tias baianas e tal. Essa é uma das questões. A questão pejorativa da mulher como mulata, né? Mulata era um termo pejorativo no período colonial do embranquecimento, quando eles diziam que esse povo não ia dar em nada se misturasse o negro com o branco. Então, a mulher negra tinha a mulata do Sargentelli, então a mulher negra está lá. É uma história nossa, o samba, e hoje você percebe que já é mercadológico, né? O carnaval carioca é mercadológico e entra o branco ali. Então, a mulher nesse samba. E aí trago a minha mãe para a discussão, porque minha mãe cantava no Bloco do Birro, em Senador Camará, no Unidos de Bangu, e todo mundo debochava da minha mãe. Ela não tem voz, ela não faz, mas a minha mãe, hoje minha mãe está acamada, mas a minha mãe estava subvertendo uma ordem. Eu nasci em 73, então na década de 80, essa década que o Rosi está falando, minha mãe estava lá com o microfone em Guilherme da Silveira, que é um bairro da Zona Oeste, cantando. E as pessoas debochando. Mas ela pegava o microfone e cantava. E colocava lá. Aí depois tinha o Gavião, Unidos de Bangu, e nós, enquanto criança, íamos para lá. Mas os samba das mulheres eram cortados. Dificilmente ganhavam. Uma outra questão que eu acho assim, muito caro para nós é a tristeza que a Alessi Brandão, uma grande sambista, cantora, tem do Rio de Janeiro, com a forma que sempre trataram ela. A Alessi Brandão foi para São Paulo. E isso aí, em várias entrevistas dela, tem essa questão, né? Pelo formato de ser mulher. Eu, como o título do meu trabalho era Mulheres Incríveis, eu tenho ainda esse desejo de fazer Mulheres Incríveis do samba carioca. E aí, uma vez, eu peguei o depoimento da tia Surica, que é tia da Rosi, eu soube agora, e, infelizmente, eu perdi esse depoimento, né, que ela é da velha guarda da Portela, e queria pegar o depoimento da Martinália, que é filha do... Ai, meu Deus. Me ajuda aí, Rosi, esqueci o nome do... Do Martinho da Vila. Martinho da Vila.
Então, Martinalha tem composições maravilhosas, e aquela questão da mulher no samba, Tereza Cristina, mas quando que a gente vê essa roda de samba de mulheres? Isso está acontecendo, mas se você vai lá atrás, na década de 20, na casa de uma mulher, ali no que é conhecido hoje como Pequena África, é que estão os compositores estão fazendo samba, mas isso é alijado, é esquecido. A gente tem uma escola no Rio de Janeiro, no centro do Rio, com o nome da Tia Seata, mas ela tinha que estar no auge, sabe, numa coisa muito maior. A Dona Zica e outras mulheres do samba, né? Eu acho que a Rosi me traz essas questões. E aí, por que não só as mulheres no samba, mas o samba era colocado de lado? Porque é uma herança africana. E tudo que é nosso, né? Tudo que vem dessa herança africana sempre foi rechaçado, como a capoeira, que hoje é tido como patrimônio imaterial. Hoje o acarajé é patrimônio imaterial. E o samba, hoje, no Rio de Janeiro, vira uma questão mercadológica e você vai ver o branco e principalmente o homem nas composições, mas tem mulheres também, presidentes de escolas de samba, mas você vai ver isso em sua minoria. Aí era um pouquinho isso que a fala da Rosi, que é compositora e está mais dentro do samba do que eu, me chama enquanto historiadora e enquanto professora. Eu sempre utilizei os sambas dentro da sala de aula para falar de sociologia e da formação da sociedade brasileira e da importância dessa origem que não estão nos livros didáticos das nossas crianças. O negro não é retratado dessa forma. Então, como uma menina que canta vai querer cantar samba, se ela não sabe que tem mulheres, a minha filha compõe. Mas aí, será que a minha filha vai compor samba? Ela até está compondo rap, mas aí ela precisa ver. E aí é esse alijamento, silenciamento, apagamento do negro e das mulheres negras no Brasil nessa questão do racismo. Era um pouquinho isso aí que eu gostaria de falar, para contribuir com a fala da Rosi. Nájila, eu não estou te ouvindo. Opa, deixei meu microfone desligado. Eu gostaria agora de abrir para debate. Nós temos aqui algumas perguntas, e aí, se as pessoas quiserem abrir o microfone e perguntarem, é o momento. A gente tem aqui o Carliste, o Rosenberg. Quem gostaria de começar? É só abrir o microfone e perguntar. Eu acho que está um pouco envergonhado. Tem uma pergunta assim, olha. Quais formas de enfrentamento que vocês veem como possíveis, né, contra esse apartheid brasileiro? É uma pergunta que pode ser para as duas. Se vocês veem progresso na mentalidade das mulheres, das novas gerações. É para responder? Pode responder, Rosi. Olha, a forma de enfrentamento... E tem mais uma aqui que fala também sobre a questão, né, da roda de capoeira, já que estavam falando dessa questão que a gente tem que fazer, né, de forma coletiva. Tem aqui das rodas de capoeiras também só para as mulheres. Na verdade, tem tudo só para as mulheres, porque sozinha a gente não consegue, porque o dono dos equipamentos, quem julga, quem abona, quem contrata, ainda são os homens, né? Então, eu acho que, de certa maneira, a gente percebeu que juntas somos mais fortes e partimos a fazer. E até porque, se a gente vai, por exemplo, numa roda de samba,
você chega para cantar ou para tocar, o cara não te respeita. O cara fica enrolando, enrolando, te vence pelo cansaço até você desistir de tocar. Existe um prazer nos machos de humilhar as mulheres, sabe? Tipo, de se divertir enquanto ela está em pé ali naquela roda de samba, esperando para tocar. Quando o samba é uma coisa de irmandade, mas as pessoas não enxergam dessa forma, né? Então, por isso, começa, a gente quebra tanto a cara, que a gente parte realmente para fazer as coisas. Tem grafite só para mulheres, né? Tem festivais de grafite só para mulheres, festivais de funk só para... Tem tudo só para as mulheres, tudo aquilo aonde a mulher não encontrou o trabalho dela valorizado a ponto de concorrer com igualdade com obras masculinas, acabaram partindo para uma criação do coletivo, né? Fazendo uma versão feminista, né? Feminista daquilo ali, né? Agora, tem sim. Agora, eu não conheço, sinceramente. Eu não conheço roda de capoeira só para mulheres, ainda não conheci, tá? Eu ainda não conheci, ainda não vi, não me falaram sobre, não. Aqui no Rio, né, onde eu moro. Agora, as ferramentas de enfrentamento para esse possível apartheid brasileiro, eu acho que é o que a gente já está fazendo. Mano, entende que a gente vive numa guerra. Todo dia a gente está lançando mão de ferramentas simplesmente para sobreviver. A gente tem que ser muito, muito, muito melhor, superior, paciente, linda, maravilhosa, para conseguir simplesmente sobreviver, para conseguir o trocado da conta de luz, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é o que a gente está se descobrindo como criaturas capazes de viver em grupo, de lutar em grupo, né? Eu acho que isso é uma visão nova. Eu acho que a mentalidade das mulheres das mais novas, das gerações mais jovens, elas estão muito melhores do que a gente, porque elas já têm o nosso exemplo, vamos dizer assim, o exemplo da nossa geração, de quem lutou, de quem lutou muito para entrar para uma faculdade, para quem já tem um arejamento mental, para quem já consegue se livrar. Porque, gente, o racismo é uma coisa tão violenta que a gente é criado dentro da estrutura racista e a gente que é preto e sofre o racismo acaba impingindo o racismo ao outro. Essa é a covardia do racismo estrutural, desse apartheid, entendeu? Da gente. Porque quando você estica o cabelo, né, as mães viviam esticando o cabelo das filhas, né? Quando a pessoa estica o cabelo, ela está dizendo assim: não, tem que ter um traço branco, preta de todo não pode ser. Né? E aí ela está ensinando aquela criança que vai crescer a criticar o cabelo black da outra. Então, a gente acaba reproduzindo ações racistas, mesmo a gente sofrendo muito pelo racismo. Eu acho que as novas gerações estão melhores do que a gente nesse sentido, porque elas já se reúnem em grupo para fazer várias atividades literárias de samba, capoeira e tudo mais. Elas já pegaram, tiveram a sorte de pegar o governo aí Lula, que já deu uma facilidade aí para ingressarem na universidade, criou um monte de universidade aí pelo interiorzão, né? Coisa que a gente não teve. Eu sou uma pessoa filha de ditadura, né? Eu cresci junto com a ditadura. Então, assim, eu só não sou uma pessoa muito quadrada, muito cafona, muito careta, exatamente porque eu acho que o tempo da minha infância, o pessoal ainda estava tentando entender o que aconteceu na ditadura, né? Fora isso, a gente cresceu com esses princípios, né? Você vê que muito jovem aí, nascido aí nos anos 80, eles têm uma cultura, um pensamento muito mais retrógrado do que nós dos anos 60, né? Então, eu acho que a nova geração ou é 8 ou é 80, sabe? Ou ela percebe que ela está no prejuízo só porque ela é negra, só porque ela é periférica, ou ela vai à luta e cria várias formas de fazer isso, seja escrevendo um livro, seja fazendo um filme, seja
declamando poema, enfim, ou seja, no próprio trabalho dela exigindo respeito, né? Ou ela concorda com isso, não, realmente ser mulher é uma merda mesmo, vai para uma igreja neopentecostal, fazer lá o dízimo para o pastor e cobrar essa moralidade do mundo inteiro dentro de um complexo de inferioridade que ela tem e não soube lidar e não pôde lutar contra ele, minha opinião. Sobre o enfrentamento... Vai falar, Nájila? Não, eu ia só acrescentar para você, porque aqui nós temos, né, pessoas de vários países, e aí talvez a gente tenha a questão do idioma como algo que atrapalha um pouco na questão das perguntas. Né? Muitas pessoas que estão aqui, elas entendem o português, mas formular as perguntas, né, fica um pouco difícil. Então, eu queria só acrescentar mais uma aqui, que é a questão de como o Estado brasileiro, né, ele lida com a questão das mulheres, né, das políticas, se ela valoriza os direitos das mulheres no Brasil, é uma das perguntas que tem aqui. E aí, logo depois que você comentar, eu gostaria que algumas pessoas falassem. Aqui tenho a Michele e a Erin, eu acho que é Erin que se fala. Tá? Então, seria mais essa questão, e aí depois... Isso. Então, eu vou começar... Posso começar? Pode. Então, eu vou começar por essa questão de como o Estado brasileiro valoriza o direito das mulheres. Nesse governo, de forma nenhuma. Estamos num governo que tiram todos os direitos, não só o das mulheres, principalmente das mulheres negras, mas os direitos que nós adquirimos, trabalhistas, na cultura, estão todos sendo retirados no Brasil hoje. Estamos perdendo os direitos. E aí, como que essa mulher faz um enfrentamento numa sociedade onde seus direitos estão sendo retirados? Por exemplo, as minhas tias foram empregadas domésticas. Quem não foi empregada doméstica, eu tenho uma tia que ainda trabalha num supermercado na área de limpeza. Tem poucas pessoas na minha família que têm graduação. E aí, o que acontece com a mulher negra? E os direitos? A doméstica no Brasil tem alguns anos que foi estabelecido o direito de aposentadoria, de salário, de horário para o trabalho doméstico. E aí eu vou me recorrer ao Roberto da Mata, que é um antropólogo que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: a empregada doméstica de hoje era a escrava de dentro de ontem, que é quase da família. E aí nós temos que nos perguntar, quando a gente for fazer um enfrentamento desse apartheid, quão racista eu sou. Porque eu fui colonizada. E aí eu preciso descolonizar ou decolonizar o meu pensamento enquanto mulher negra ou mulher nesse país, nessa sociedade, para poder me despir dessa colonização e trabalhar as questões das mulheres negras. E aí, quando a Rosi fala a questão do cabelo, tem um livro da Neuza Souza, ou Neuza Borges, que é Tornar-se Negro. Eu, quando era criança, eu sofria com pente quente, né? Minha mãe queimava a nossa testa com Marcel, que não existia o Babyliss, esquentava no fogo mesmo, porque a gente queria ter aquele cabelo. E aí, hoje, existe uma discussão de que existem mulheres negras que querem ainda ter o cabelo alisado. Ela pode ter o cabelo alisado para que ela não... Mas ela não precisa ter o cabelo alisado para parecer com a mulher branca. Porque o nosso cabelo não é ruim, ele não fez mal para ninguém. O nosso cabelo não é duro. Pelo contrário, ele é macio. E aí, você trabalhar essa sua identidade é o enfrentamento. Eu crio uma menina de 15 anos e, aos 4 anos de idade, ela chegou em casa e queria ser a Branca de Neve. Por que a minha filha, aos 4 anos, queria ser a Branca de Neve? Porque ela só tinha livros de princesas
brancas na escola. Então, hoje nós temos mais literatura infantil negra, mas ainda é pouca. Nós temos 17 anos da Lei 10.639, que insere o ensino de história e cultura africana nas escolas brasileiras, sendo que tem professor ainda hoje, essa lei foi criada no governo Lula, e tem professor ainda hoje que diz que não sabe trabalhar. Eu mesmo tenho um curso dentro da plataforma da revista África e Africanidades, da Nájila, que é literatura afro-brasileira, o livro infantil e as relações étnico-raciais na escola. Eu fui professora da rede municipal, e aí, aqui no Rio de Janeiro, e no estado também. Como é que o meu aluno começaram a comprar os livros, mas ninguém usava? Você pode ir nas bibliotecas ou salas de leitura, mas as pessoas pensam assim, se eu for trabalhar a cultura negra, eu vou falar de orixá, vou falar de religiosidade. Mas nós podemos, dentro da sala de aula, falar dos deuses gregos. E por que eu não posso falar dos deuses africanos, dos orixás e das entidades? Porque a tríade de formação da sociedade brasileira são brancos que chegaram aqui para roubar tudo que era nosso, para colonizar os índios e traficaram os africanos e vieram escravizados para cá. Depois abre para italianos, né, no processo de embranquecimento, mas essa tríade é que é a nossa formação. Nós somos maioria. O Brasil é o primeiro ou segundo país com mais negros fora de África. Nós vivemos em diáspora. E por que isso não é maioria? A gente precisa ter cota para estar dentro da universidade. Esse ano, nas eleições municipais, é o primeiro ano que tem cota. E aí o povo do mimimi diz que a gente não precisa de cotas. E quando eu estava em sala de aula, eu dizia o seguinte para os meus alunos. Eu colocava 3 cadeiras e meia. E dizia para eles o seguinte, foram mais de 300 anos de escravidão. Temos 100 e poucos anos de liberdade. Uma liberdade mentirosa, porque ainda querem nos escravizar e nos subalternizar. Aí você imagina 300 anos de uma família branca, são 3 gerações dessa família sendo dona de tudo. Porque o negro não era considerado gente, ele chegou aqui e foi cortado no principal de uma pessoa, que é na sua língua e no seu nome. Ele tem que ser batizado com o nome de branco e cortar a língua e aprender o português. Marcelina, e aí tem uma outra... Fala, não querendo te cortar. Não, corta, pode entrar. Entra na bola, entra no jogo. Eu só queria falar para a pessoa que perguntou, né? Mas queria saber se o Estado valoriza os direitos da mulher no Brasil. Não valoriza os direitos da mulher no Brasil, não valoriza a mulher enquanto pessoa, enquanto sujeito. A valorização de mulher que existe no Brasil, principalmente por parte desse governo, é um arquétipo, é um fantoche daquela mulher lá do tempo antigo, que não era uma mulher, era um utensílio, era um objeto. Eu não sei se vocês sabem, a mulher aqui no Brasil só começou a votar na década de 40, se não me engano, em 1947. Foi que a mulher teve direito ao voto, né? Até bem pouco tempo, até a década de 70, posso ter certeza, não de pesquisa, mas de vivência, até a década de 70, a mulher não tinha CPF. CPF é um documento que, aqui no Brasil, ele é usado para controle do imposto de renda, né? Então, o CPF ele chega a ser mais importante do que a carteira de identidade mesmo. É um documento meio que vê a vida fiscal e a vida financeira da pessoa, se ela tem dívidas, se ela paga as contas e tal. Então, até a década de 70, a mulher não tinha CPF, ela usava o CPF do marido, né?
Então, ela não existia como cidadã, como sujeito. E aí, esse governo que nós temos hoje, além dele desprezar e tentar destruir as conquistas de lá para cá, que tivemos desde então, ele ainda busca impedir que novas conquistas aconteçam e ele termina com, ele acaba com o Ministério da Cultura, ele acaba com vários ministérios, e principalmente o da Cultura, né? E ele cria um ministério chamado Ministério da Mulher e da Família. Isso é um ministério, gente. O Brasil é um país laico. Mesmo sendo um país laico, foi criado um ministério chamado, que é o Ministério da Mulher e da Família, que ficou no lugar de um Ministério dos Direitos Humanos, que militava, que fazia as não militava, que o Ministério não milita, mas que os direitos humanos, que estudava, que pesquisava as necessidades de direitos humanos do país, né? Então, ele cria esse ministério e coloca nesse ministério uma mulher visivelmente desequilibrada pelas coisas que ela fala, pelas atitudes que ela tem, enfim, por tudo, né? E essa mulher, ela é ministra, líder de uma liderança religiosa, de um segmento religioso neopentecostal, não é uma religião daquelas seculares que vem ao longo, uma neopentecostal, e ela quer implementar para todas as pessoas do país os valores dessa religião que ela professa. Então, ela tem coisas que ela diz, como menino veste azul, menina veste rosa, ela nega toda e qualquer flexibilização, diferenciação, ela nega as pessoas na questão de gênero, ela quer manter o mundo como masculino, feminino, rígido, do jeito que era, com aquelas obrigações para as mulheres e aqueles direitos para os homens, porque as mulheres nunca tiveram direitos, né? E ela quer manter isso dessa forma, de uma forma que não é mais, que talvez nunca tenha sido, mas que justamente agora que a gente está lutando por direitos, por espaço, por representatividade, a gente tem, então, um Estado brasileiro que coloca uma pessoa dessa no governo. Então, realmente, além de não apoiar, faz de tudo para destruir toda e qualquer conquista que as mulheres tenham conseguido ou planejam conseguir. Microfone. Nájila, eu não estou te ouvindo. Nájila, microfone. Sobre as mulheres na capoeira, também não conheço uma roda só de mulheres. Conheço mulheres que estão inseridas em rodas masculinas. Eu tive um problema aqui com a conexão, mas as contribuições de vocês duas foram extremamente importantes para início, né, desse diálogo. Eu acredito que nós teremos outros diálogos sobre esse tema, que é importante, né, é emergente, não só para nós, mulheres negras, né, mas para que também a população branca comece a repensar, né, a questão da branquitude, da questão dos privilégios, né, os homens brancos e negros comecem a pensar também os privilégios, né, de serem homens. Então, assim, é um diálogo que a gente precisa chamar a todos, né? Eu acredito que esse nosso primeiro encontro, né, criado a partir dessa parceria com a revista África e Africanidades, será o primeiro de muitos. E aí, só para a gente concluir, eu gostaria que Carliste fizesse um comentário, porque eu acho que ela queria falar algo aqui pelo chat.
Não sei se ela ainda está aqui. Eu acho que não mais. E eu gostaria que a gente fechasse, tem muita coisa para conversar. Adorei conversar com a Rose, né? Ela até mandou aqui uma mensagem no privado sobre a fala dela, né? Mas é esse tipo de fala, né, que incomoda, que a gente precisa, né, fazer com que ecoe em todos os lugares. Né, esse tipo de música, esse tipo de produção cultural. Elaine Marcelina também tem uma fala muito potente e uma fala que já traz, na verdade, potencialização para outras mulheres. Né? Eu tenho alguns retornos de mulheres que conheceram Elaine Marcelina e já estão produzindo, né, criando muitas coisas a partir desses encontros, Elaine. Então, assim, agradeço muito sempre que eu posso conversar com você. Rose, eu desejo muito sucesso, que venham outras premiações, né, e que venham outras produções. As mulheres negras, elas precisam ocupar os espaços, né? Os espaços das rodas, os espaços das livrarias, das produções, dos festivais, né? E assim, a nossa voz, ela não pode de fato calar. Então, eu termino aqui esse encontro, primeiro de muitos. Agradeço imensamente a todos que estiveram participando aqui conosco, né? E se vocês puderem abrir as câmeras só para a gente conseguir visualizar todos vocês ou alguns de vocês, eu acho que seria um momento bem bacana, né, desse evento transnacional. Eu sei que a questão da língua, né, dificultou um pouco, mas a gente vai dialogando, né, de outras formas e criando novos espaços aí de denúncia, de resistência, de tudo. Então é isso. Sara, eu gostaria que você fechasse aqui o aplicativo, porque eu tenho dúvidas em relação a ele. Agradeço imensamente, Sheila, que está aqui e que fez o primeiro contato, né? Possibilitando essa parceria. Muito obrigada a todas.